Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre a Bradespar, uma das ações também muito pedidas aqui por vocês nos comentários. Então nós vamos falar tudo que você precisa saber em relação ao Bradespar hoje, em relação à dividend yield projetada, dividend yield médio, a preço teto da Bradespar, quando vai pagar dividendo, e do que se trata então essa holding Bradespar, que cada vez mais vem ganhando a atenção aí dos acionistas pelo yield elevadíssimo de mais de 40%, quase 40% no ano passado. Mas vamos entender isso mais a fundo no vídeo de hoje. Então já peço inscrição aqui no canal, deixa seu like, ajuda muito o nosso trabalho. E as inscrições para o maior treinamento de investidores do Brasil no Jeito Barsi de Investir estão abertas. Basta você conferir o link aqui na descrição, só vai até o dia 24, vagas limitadas, não dá mole, o link tá aqui na descrição. É o maior treinamento do Brasil em relação ao Jeito Barsi de Investir, que aplica a filosofia Barsi de Investir, justamente o treinamento aqui do AGF. Então vamos lá, direto para o painel do AGF+, porque aqui ele já dá ranqueado pra gente quais são as empresas em relação ao dividend yield médio para o ano de 2022, que tem então o maior dividend yield médio. Vocês notam que a Bradespar está em primeiro lugar. Então se a gente pegar o dividend yield médio, o que é o dividend yield médio? Se a gente vê na média quanto uma empresa pagou de dividendo nos últimos 5, 6 anos e a gente fazer a média disso com a cotação atual, o quanto isso daria de dividendo então para 2022. Então a gente tem aqui quase 10% de dividendo, justamente se a Bradespar pagar essa média que ela pagou nos últimos anos, o que dá um dividendo excelente para a Bradespar. Lembrando que não existem garantias no mercado, isso é apenas uma projeção da média. Esse dividendo médio então dá por ação R$ 2,53, o que gera um preço teto então, de R$ 42,29. Ou seja, até R$ 42,29 você pode comprar aqui BRAP3 para ter um dividend yield de pelo menos 6% na BRAP3, que é o mínimo que a gente busca no Jeito Barsi de Investir, na filosofia Barsi de Investir. No mínimo buscamos aportar em empresas com dividend yield de 6%, o famoso 0,5% ao mês, com a margem de segurança então absurda aqui também na Bradespar. Para quem não sabe, Bradespar, ela é uma holding, e ela é uma holding que investe de forma majoritária, praticamente 100% do seu capital, em Vale. Então a gente sabe que a Vale, ela está vindo numa fase muito positiva. Então com certeza a Bradespar está sendo influenciada positivamente por isso também. Então é sempre bom primeiro você entender o que a empresa que você está comprando faz. Então para você que não sabia, a Bradespar então é uma holding que investe 100% do seu capital na Vale. Então com certeza a Vale tem muita influência em relação ao dividendo, tem muita influência em relação a preço, tem muita influência em relação a tudo que gira em torno da Bradespar. Mas também nós sabemos que as holdings elas têm um desconto em relação à ação, se você for comparar friamente ali o preço de cada ação, ou seja, comprar Bradespar, caso você queira comprar Vale, historicamente representou um desconto maior do que você comprar diretamente a Vale. A maioria das holdings tem esse desconto justamente porque as holdings têm os custos operacionais também da holding, então acabam sendo negociados com um certo desconto em relação às ações em comparação. A gente observa isso também, por exemplo, na Itaúsa e o Itaú, é a mesma relação. Mas então a gente tem então a Bradespar aqui, você já entendeu o que ela faz, então vamos direto aqui em relação aos indicadores fundamentalistas, mas antes mostrando aqui para vocês, em relação aqui, se a gente pegar no último ano, esse é o gráfico ajustado, tá, da Bradespar, então a gente tem aqui uma cotação próxima, de certa forma, do seu topo histórico, não está nem 10% abaixo. Eu sempre gosto de dar uma olhada, como vocês sabem, porque boas ações tendem sempre a valorizar, cotações acompanham resultados a longo prazo, obviamente, e não é uma garantia, mas a longo prazo, boas empresas sólidas, empresas perenes dentro de setores perenes, tendem a valorização. Então sempre gosto de ver onde está o topo histórico, porque a longo prazo todas as ações tendem a alcançar seu topo histórico. Somente para corrigir a inflação e cotações seguem resultados. Obviamente estou falando de ações sólidas, ações perenes e não ações aí de empresas mais arriscadas. Então a gente vai começar aqui vendo em relação ao dividend yield da Bradespar e logo você toma um susto, né, quando você abre aqui 45% de dividend yield em 2021. O que aconteceu aqui na Bradespar? Para quem não
sabe, a Bradespar no ano passado, além dela ter pago uma bonificação, então você que tinha Bradespar, por exemplo, 10 ações, você ganhou em torno de 1,3 ações para cada 10 ações que você tinha de Bradespar, então você foi bonificado aí um pouco mais de 10%, e além disso, você foi bonificado também com muitas ações da Vale na Bradespar. E obviamente, sempre que essas bonificações ocorrem, e também os dividendos, eles são descontados do preço da ação. Então, o dividend yield aqui de 45%, sim, ele ocorreu com essas bonificações, com o dividendo, com as ações da Vale que foram dadas aos acionistas, mas obviamente isso foi refletido no preço também. Mas sim, não deixa de ser uma bonificação e um dividendo total de 45%. Afinal de contas, os acionistas eles receberam as ações da Vale, eles receberam as ações da própria Bradespar e receberam também os dividendos. Então, isso foi uma estratégia por grande parte da holding, principalmente em relação às ações da Vale, para diminuir o seu capital social. E aí, proporcionalmente, você conseguir dar aos acionistas aí uma proporção maior dentro da empresa e também dar aos acionistas um capital de giro maior e, de repente, podendo investir até na própria empresa. Com certeza, muitos do que receberam acabaram fazendo aí em relação a esse movimento. Porém, você tem então esse dividend yield bastante elevado, mas para você saber, então, a gente teve bonificação, mas principalmente o que pesou aqui nesses 45% foi essa diminuição de bilhões, se eu não me engano, em torno de 5 bilhões. Eu até separei aqui a notícia para vocês aqui em relação a essa bonificação, aqui a ação caiu 60%, ou seja, nesse dia que a data ficou aí, ex ações da Vale, ou seja, no dia em que foram distribuídas as ações da Vale para os acionistas de Bradespar, então a ação caiu cerca de 60%, porque isso sempre é descontado na ação, e você distribuiu naquele momento mais de 5 bilhões em papéis da Vale, então, para os acionistas, e redução, então, do capital social, aqui como está escrito, como parte de uma estratégia para reduzir o seu capital social para apenas 500 milhões, então ficou apenas 500 milhões aí em relação ao capital social da Bradespar. Então foi uma estratégia e por isso esse dividend yield tão elevado. Mas vamos ver em relação então como estão os indicadores fundamentalistas agora que você já entendeu o que a Bradespar faz e o que ela fez em relação ao ano passado para ter esse dividend yield de quase 40, de mais de 40%, na verdade, 45%. Então você pegar aqui e começar a ver os indicadores, vamos dar uma olhada no PL. Você nota que é um PL que sofreu bastante variação nos últimos anos. Você tem aqui um PL que saiu de negativo para positivo, então não tem muitas conclusões, a não ser que é uma empresa justamente que tem muita imprevisibilidade, né? Você não consegue prever muito aqui, não é uma empresa que se mostrou previsível e muito se dá, obviamente, devido às ações da Vale, que não, como vocês sabem, a Vale não é uma empresa que você consegue ter essa previsibilidade, porque é uma empresa cíclica, que depende muito especialmente do minério de ferro, como está o minério de ferro, o preço do minério de ferro, para a gente ter aí um panorama melhor da Vale. Então também aqui o PL a gente não consegue tirar maiores conclusões, a não ser que realmente já esteve bem acima, mas também já esteve aqui bem abaixo, né? Então, de certa forma, se você for fazer uma análise fria aqui, a gente tem até que está no nível baixo, aqui em torno de 2 o PL. Então, realmente, pode ser considerado aí com desconto, se você quiser forçar a barra, mas eu vejo aqui como muito inconclusivo, isso aqui muito semelhante também ao que a gente tem na Vale, aí, que é uma empresa totalmente cíclica. O preço sobre o valor patrimonial, aí você consegue já tirar aí uma conclusão melhor, porque a gente teve justamente essa redução no ano passado aí do valor patrimonial da empresa, então isso baixou para baixo de 1, né? Então o preço sobre o valor patrimonial da empresa atualmente está abaixo de 1. Então isso historicamente aconteceu poucas vezes no passado, como vocês podem ver aqui, e comprar uma empresa, uma holding, que seja com um preço menor que o valor patrimonial, praticamente não existe risco, como diz o Barsi, porque o valor patrimonial representa justamente que se a empresa liquidar suas ações hoje, você recebe seu dinheiro de volta e ainda sai no lucro, né? É isso que significa um preço menor do que o valor patrimonial. Então essa redução ocasionou aí, atualmente então estamos com 0,8 em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Se a gente olhar aqui os proventos, vocês vão ver que mais recentemente que a gente teve esse aumento aí nos proventos. Mais uma vez, obviamente, isso é muito influenciado pela Vale, porque ela distribui todos os proventos que ela recebe da Vale, então todos os altos proventos que a Vale tem recebido, ela também está repassando para os seus acionistas, então isso é muito influenciado pela Vale. Se a gente olhar aqui a tabela de dividendo, a gente busca aqui frequência e Datacom per data de pagamento, justamente porque você quer mais vezes ao ano receber dividendo, você quer que esse dividendo caia
caia rápido na sua conta, justamente para você conseguir comprar boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos, aumentando assim sua bola de neve, fazendo a sua bola de neve girar. Então a gente tem aqui que em 2021 pagou em março, julho e dezembro. Em 2020 só pagou em novembro. Em 2019 pagou em abril e dezembro. Em 2018, abril e dezembro. Então você não consegue tirar muitas conclusões em relação à frequência. Se você olhar aqui no painel do AGF+, que já dá aqui o histórico de dividendo para a gente tem então aqui em relação ao mapa do dividendo inteligente que anuncia geralmente em abril e dezembro. Então 2 vezes ao ano eu considero isso negativo, porque a gente gosta aí aqui no canal de pelo menos uma frequência trimestral. Porém, se a gente analisar que a data de pagamento é muito próxima da Datacom, não demora nem 2 semanas para pagar, então a gente acaba relevando quando, obviamente, a empresa é interessante. Por exemplo, o Bradesco tem pagamentos semestrais, mas a data de pagamento é muito próxima da Datacom, ainda tem bonificações expressivas todos os anos de forma frequente desde 1970. Então, por isso que a gente gosta tanto de Bradesco e não se pega muito ao fato de ser um pagamento 2 vezes ao ano. Só que você tem que avaliar o todo. A questão de ter pagamento semestral eu considero negativo. A Datacom perto da data de pagamento é positivo, porém você tem que avaliar a empresa como um todo. Você vai anotando em relação aos pontos fortes e os pontos fracos e depois você vê para sua tomada de decisão qual seria a melhor estratégia. Então minha visão é isso, a gente não tem aquela frequência como a gente gosta, mas a Datacom é próxima das pagamentos, o dividendo cai rápido na sua conta, você consegue aportar em boas empresas que estão bons preços, pagam bom dividendo, agarrar as oportunidades no mercado. Se a gente vê aqui o payout, vocês notam que era um payout que em 2021 ficou ali na casa dos 80%, então bastante elevado. Na média aqui dos últimos 5 anos a gente tem 44%, 2019 aqui payout negativo, porque obviamente é a empresa que deu prejuízo em 2019, como vocês vão ver em breve, que eu vou mostrar para vocês aqui em relação aos lucros, porém então esse payout bastante elevado em 2021, a gente tem que tomar cuidado, sempre que um payout está muito elevado, para ver se os dividendos realmente são sustentáveis ou não, ou só foi um aumento de payout aí que a gente teve. Olhando agora o lucro da empresa nos últimos 10 anos, você pode ver que foi uma empresa que deu prejuízo em 2013, praticamente no 0 a 0, deu prejuízo em 2015 e deu prejuízo em 2019, a holding, obviamente, mais uma vez, muito influenciada aí pela Vale. Então, a gente tem que é uma empresa que eu considero uma empresa que não é previsível, uma empresa que não é constante, a gente não tem a previsibilidade em relação ao Bradespar, e a nossa filosofia aqui no canal justamente é aplicar o jeito Barsi de investir, ou seja, escolher setores perenes à prova de bala, setores que se mostraram resilientes com o tempo, que são setores bancários, setores de energia elétrica, setores de saneamento. Então, por isso a gente escolhe esses setores. Depois desses setores, a gente escolhe boas empresas sólidas, empresas perenes, empresas resilientes dentro desses setores. E aí, depois que a gente vê em relação ao preço teto para ver se essa empresa sólida, dentro de um setor sólido, está num bom preço. Então, a Bradespar ela não se enquadra aqui nesse critério porque ela não está dentro de um setor à prova de bala, como chamam Barsi. Ela não está dentro de um setor que faz você dormir tranquilo. É um setor muito cíclico, o setor de minério de ferro, devido à Vale. Então, é uma empresa cíclica que você não tem previsibilidade. Isso, então, desclassifica a Bradespar para o critério do jeito Barsi de investir, pelo menos na minha visão. Mas, obviamente, que você não precisa aplicar a ferro e fogo tudo que você estuda. Você deve, principalmente, pegar os principais pontos e aplicar da melhor forma na sua vida. Então, cada um que vai se identificar com o perfil de risco, cada um que vai se identificar com um perfil de ação. Então, é óbvio que a gente passa aqui a filosofia Barsi no grosso, mas eu mesmo, por exemplo, invisto em fundos imobiliários, a gente sabe que o Barsi não investe. Então, é óbvio que eu também pego as principais diretrizes do Barsi e aplico da melhor forma na minha vida. E o objetivo aqui no canal é justamente esse, que você tenha, então, todos esses critérios na sua mente para tomar melhor a sua tomada de decisão. Então, essa foi a análise da Bradespar, mais uma vez um dividend yield médio muito positivo para o ano de 2022. Vamos ver como isso vai se desenvolver. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E se você quiser testar essa plataforma da AGF+, grátis por 7 dias, o link está na descrição. A gente já tem aqui o dividend yield médio e projetado de diversas ações aqui. Então, praticamente tudo mastigado para você. Já tem aqui o preço teto também mastigado para você. Tem aqui quando uma empresa costuma anunciar dividendo. Então, a gente tem o mapa do dividendo inteligente aqui, a margem de segurança. A gente tem live gratuita, tem muita funcionalidade legal. Testa grátis por 7 dias, o link está aqui na descrição. E lembrando, últimos dias para você garantir sua vaga no maior treinamento de investidores do Brasil, do jeito Barsi de investir. O link também está na descrição. E é isso, investidor. Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente.